A figura a seguir representa um esquema de alguns trajetos retilíneos que servem de opções de percurso para uma ambulância que, partindo do local de um acidente ocorrido no ponto A, deve seguir em direção a um hospital localizado no ponto H. Considerando que a ambulância leva 12 minutos para percorrer os 18 km do trajeto AH, rodando a velocidade média V, e então mantida essa velocidade, se o motorista optasse pelo trajeto AB mais BH, quanto tempo a ambulância gastaria para percorrê-lo? Dado raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Bom, esse exercício aí pode ser feito de duas formas. Tá? Então eu vou te apresentar aqui um formato resolutivo. Sobrando tempo, eu te mostro um outro formato. Então eu vou começar com o formato mais clássico, tá? E vou aplicar aí a lei dos cossenos. Então vou te mostrar colocando primeiramente os dados de informação nessa figura. Então diz que essa figura retrata o deslocamento retilíneo da ambulância desde o ponto A, acidente, até o ponto H, hospital. Ela pode tomar esse caminho aqui, ó, retilíneo, único segmento de reta, ou ela pode ainda vir por aqui, ó, esse segmento até o ponto B e do ponto B um outro segmento até o H. Então ela tem dois caminhos para escolher. O caminho AH, que ele me diz aqui, ó, o caminho AH tem 18 km. Então aqui, ó, isso equivale a H 18 km. E esses 18 km foram percorridos em 12 minutos. Já vou colocar aqui então 18 km em 12 minutos. Resultando disso uma velocidade V. Mantendo a velocidade, ele quer saber qual o tempo para fazer o percurso por aqui, ó, AB e BH. Bom, aí tu sabe, né, que tempo é dado pela divisão entre distância e velocidade, mas isso eu vejo no final. Vou para a parte trigonométrica, análise então geométrica do desenho. Observa que aqui é 30 graus, aqui é 60. Deixa eu colocar aqui, ó. Então esse ângulo aqui interno do triângulo, ele é igual a 120 graus. Por quê? Porque essa meia volta aqui, ó, tem que fechar 180. Então se aqui é 60, me sobra para dentro 120 graus. Aí observa que a soma dos internos do triângulo é igual a 180. Então aqui eu tenho 30 com 120, eu já tenho aí 150. Me falta 30 para o terceiro ângulo. Então esse ângulo aqui, ele é 30. E aí somando os três ângulos internos eu tenho 180. Quando eu coloco 30 aqui, eu observo a formação de dois ângulos de mesma medida no triângulo. Isso faz com que os lados opostos a esses ângulos de mesma medida tenham a mesma medida. Os lados medem a mesma, ou os lados têm a mesma medida. Como assim? Olha só. Esse lado aqui, ó, esse lado AB, ele está oposto a 30 graus. E esse lado BH também se opõe a 30 graus. Sendo assim, essa oposição a ângulos de mesma medida significa que esses lados têm também uma medição igual, tem um comprimento igual. Portanto, esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de x, AB, é o mesmo que esse outro aqui, x. Então observa que o deslocamento AB mais BH, na realidade é o que? É x mais x, ou seja, é 2x. Esse é o deslocamento. Então eu vou calcular o valor do x aí. Como que eu posso definir esse valor do x? Bom, como eu te falei, eu vou usar aí a lei dos cossenos. É uma resolução mais clássica, mais típica. Então o que diz a lei dos cossenos? Que um lado isolado... Deixa eu repetir aqui o desenho. Tirar um pouco de poluição aí. Olha só aqui, ó. Mais ou menos assim a figura. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui um ângulo conhecido 120 graus, aqui 30 graus, e aqui também 30 graus. E aqui o valor é 18
quilômetros. Então eu vou optar aí por fazer por lei dos cossenos. Podia fazer também com lei dos senos, né? Podia fazer com lei dos senos. Vou fazer com lei dos cossenos. Então olha só, diz que um lado oposto ao ângulo referência, eu vou tomar esse ângulo como referência. Então o lado oposto ao ângulo referência, isolo ao quadrado. Isso é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado. Aí menos duas vezes o produto desses lados que formam o ângulo referência, 2 vezes x, e vezes o cosseno do ângulo referência. O ângulo referência 120, cosseno de 120 graus. Então isso aí é a aplicação da lei dos cossenos. 18 ao quadrado, 324, igual x ao quadrado mais x ao quadrado, já vou juntar aqui, ó, 2x ao quadrado, menos 2x vezes x, aliás, 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. E aí, cuidado, eu não posso cancelar isso aqui, tá? Não dá para cortar, porque esse 2x ao quadrado aqui está multiplicando o cosseno de 120 graus. E o cosseno de 120 graus, vou fazer aqui embaixo, ó, vou colocar aqui, ó, um asterisco. E o cosseno de 120 graus é o mesmo que menos cosseno de 60, é o mesmo que cosseno de 60. Isso por quê? Vou te mostrar aqui, ó. Direto assim, ó. Faço aqui a regrinha da linha do x. Aqui 180 graus, aqui 360 graus. 120 mais perto do 180 ou 360? Mais perto do 180. Qual a diferença que existe entre 120 e 180? É 60. Então eu sei que cosseno de 120 graus, reduzindo ao primeiro quadrante, é o cosseno de 60 graus. Só me falta o sinal. Bom, aí pensa, né, que cosseno em 120 graus está no segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então isso aqui é menos cosseno de 60. Então é menos cosseno de 60, é o mesmo seno de 30, que é 1/2. Então, portanto, aqui, vezes o cosseno de 120, que é menos 1/2. 324 igual aqui 2x ao quadrado. Menos vezes menos aqui vai dar mais. Esse 2 aqui, eu posso cancelar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Menos vezes menos dá mais. E aí x ao quadrado vezes 1x ao quadrado. Então 2x ao quadrado mais x ao quadrado. 324 é igual a 3x ao quadrado. Vou seguir aqui do lado. 324 divide por 3 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 108. Então, x é igual a raiz quadrada de 108. Aí eu vou lembrar para ti aqui, ó, fazer nesse espaço aqui, ó, 108 dá por 2, 54 dá por 2, 27 não dá mais por 2, dá por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, e dá por 3, que dá 1. Como a raiz quadrada, eu vou levando isso de 2 em 2. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 3. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Cancela aqui esse 2 com a raiz, esse 2 com a raiz. Está saindo 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então, isso me diz que o x é igual a 6 raiz quadrada de 3. Como a distância AB mais BH é 2x, conforme eu te mostrei aqui, ó, então significa que 2x, que é a distância, é 2 vezes isso, 12 raiz de 3.
Ok? Agora eu preciso calcular. Isso é a distância, né? Se ele perguntasse a distância seria 12 raiz de 3 km. Como ele pede o tempo necessário, eu vou calcular aqui a velocidade empregada. A velocidade V é igual a distância pelo tempo. Então a velocidade V é igual a distância que eu conheço. Aqui, ó, 18 km. Divide pelo tempo 12 minutos. Eu vou manter essa unidade de quilômetro por minuto. Divido 18 por 12, dá 1,5. Então aqui está me dando 1,5 quilômetro por cada 1 minuto. 1,5 km por minuto. Essa é a velocidade. Então eu venho para cá, ó. Velocidade é igual distância divide pelo tempo. A velocidade é de 1,5 quilômetros por minuto. Isso é igual a distância que eu andei, 12 raiz de 3, dividido pelo tempo, que eu não sei, é o que eu quero saber. Esse t vem aqui para frente vezes, e esse 1,5 passa dividindo. Então eu tenho que t é igual a 12 raiz quadrada de 3, isso quilômetros, né? Divide por o tempo, divide pela velocidade ali, 1,5 quilômetros por minuto. Então o tempo está dando 12 divide por 1,5. Fazer aonde que eu vou achar aqui um rascunho aqui, ó. 12 divide por 1,5 é o mesmo que 120 por 15. E isso vai dar 8. Então dá 8 vezes. Então aqui vai me dar 8 raiz quadrada de 3. Isso cortou quilômetros, minutos. O que é 8 raiz quadrada de 3? 8 vezes raiz de 3 ele me deu, que é 1,7. 8 vezes 1,7 minutos. Isso vai me dar, vou fazer para ti aqui, ó, 17 vezes 8. 8 vezes 7, 56. Vão 5. 8 vezes 1, 8. E 5, 13. Como é 1,7, uma casa, 13,56, né? 56 e vai 5. Então isso deu 13,6 minutos. Ou seja, o tempo é de 13 minutos cheios mais 0,6 minutos. Aí cuidado para não achar que esses 6 minutos são 6 segundos, né? Não são 0,6 minutos. Como cada minuto são 60 segundos, 0,6 vezes 60 me dá o número de segundos. 0,6 vezes 60, né? Tiro uma casa aqui, fica 6. Tiro um 0 aqui, fica 6. 6 vezes 6, 36. E o tempo, então, finalmente eu encontro aí 13 minutos com mais 36 segundos. Isso eu consigo identificar na letra B. Ok? Então tá aí a resolução usando a lei dos cossenos.